Martinho Lutero escreveu em certa ocasião: a expressão todos estão debaixo do pecado deve ser tomada em um sentido espiritual, ou seja, não como o homem se enxerga e nem como os outros o enxergam, mas como ele permanece diante de Deus. Todos estão debaixo do pecado, os transgressores manifestos aos olhos dos homens, bem como os que parecem justos aos seus próprios olhos e diante dos outros. Essa é uma boa definição da nossa condição, não acha? O fato é que todos nós somos pecadores e não podemos fingir algo contrário. Paulo também tem uma definição. Veja o que ele escreveu em Romanos 3, verso 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se é assim, pergunto, que esperança tem para o pobre e desamparado ser humano? Estamos prontos mais uma vez para abrir a lição e com ela estudar a Bíblia. Fica atento aí. O estudo de hoje responde à pergunta que fizemos. O tema? O poder de Deus. Todos pecaram, diz Paulo. Ele ainda tem algo a dizer acerca desse assunto. Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras e, citando o Salmo 14, versículo 1 a 3, ele escreve lá em Romanos 3, verso 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele também diz lá em Romanos 3, versículo 11 e 12, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo João também foi enfático quando ele escreveu lá no capítulo 1, versículo 8 da sua primeira carta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Que terrível condição, você não acha? Se o salário do pecado é a morte, eu pergunto, quem poderá escapar? Ah, meu amigo, ninguém precisa cair em desespero, pois a mesma Bíblia que desmascara o ser humano e o mesmo apóstolo que nos lembra da nossa condição também nos anima com as seguintes palavras de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é a solução para a humanidade mergulhada no pecado e merecedora da condenação. Você já sabe, Evangelho significa boas novas. Há uma boa notícia para você nesse dia. Jesus já pagou o preço. O salário do pecado, ele assume e paga a dívida no seu lugar. Você não precisa viver sem esperança. A luz, mais uma vez, brilhou no fim do túnel. Diz Paulo que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Justiça. Você sabe o que isso significa? Simples. O culpado justamente receberá o que merece. Isso é justiça. Não dá para declarar inocente o culpado. Aquele que cometeu um crime precisa pagar por ele. Caso contrário, se instalaria aí uma injustiça, um ato injusto. Paulo diz que a justiça de Deus é revelada lá no Evangelho. E aqui está, toda a carga de pecado do mundo inteiro foi posta sobre o Filho de Deus. A justiça que cobrava punição se satisfez na cruz do Calvário. Aqui se abriu a porta do céu para o pecador que aceita a oferta de graça. Mas como toda dádiva de Deus, ela só pode ser recebida pela fé. Por isso Paulo diz, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Saiba, a nossa salvação será uma realidade na medida de nossa fé. O mesmo apóstolo que escreveu aos Gálatas diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é a mão que segura esse dom maravilhoso de Deus que é a salvação. Por isso Paulo pôde declarar, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Alguma vez você já se questionou ou já questionou se estava salvo ou não? Quero dizer para você que a insegurança já demonstra que você não tem fé suficiente. Se você hoje aceitar o sacrifício de Cristo pela fé, hoje você está salvo.
Viva esse dia como alguém plenamente salvo em Cristo Jesus. Um bom dia para você.